Mais uma obra lida. Uma das minhas metas para 2020 é esse livro antigo sobre o que o autor chama de as anomalias sexuais. Aí é a escrita ou a gramática da época, né? É um livro que foi escrito em 1889. A edição é Garnier, então é uma editora francesa com um ramo na época no Brasil, que publicava esses livros relacionados com a sexualidade, né? O doutor Garnier, P. Garnier, que deve ser o mesmo dono da editora. Na introdução está escrito Paris, julho de 1889, mas ele foi publicado no Brasil em 1908, então é um livro centenar, né? Então é compreensível todo o linguajar, é compreensível dentro de um contexto de época, é um livro datado sobre os termos utilizados, né, para designar entre aspas, o que eles chamam de anormais ou anomalias físicas e psicológicas relacionadas à sexualidade. Então nós temos termos como onanismo, pederastia, sodomitas, todos eles, por exemplo, relacionados aos homossexuais. Os homossexuais ora são chamados de onanistas, ora são chamados de pederastas, ora são chamados de sodomitas. Então é um linguajar da época. Por que é importante ler? Para conhecer o que as pessoas pensavam nessa época sobre a sexualidade e sobre a homossexualidade. O sexo é defendido no livro como tão só e unicamente para a procriação. É uma ideia que foi defendida há muito tempo e continua sendo defendida por vários setores da Igreja Católica e agora, mais do que nunca, defendida. Uma ideia defendida por setores conservadores, ultraconservadores, tanto da Igreja Católica quanto das igrejas evangélicas, das igrejas pentecostais ou neopentecostais. Então, a gente percebe que a sexualidade ela sempre foi um tabu. E sempre as religiões ou os grupos, né, tentaram cercear o acesso às orientações relacionadas à sexualidade de uma forma normal, tranquila. Então, por que é importante a leitura desse livro? A leitura desse livro é importante porque é uma fonte histórica. Como as pessoas, ou como os entendidos, né, os pesquisadores, os professores, os catedráticos, né, falavam, o que eles pensavam sobre sexualidade, sobre a homossexualidade, sobre o amor entre iguais, o que eles defendiam, o que eles falavam da masturbação, das pessoas que eram hermafroditas, etc, etc, etc. Aliás, essa questão do hermafroditismo, não sei se é assim que se fala, me desculpe se eu pronunciei errado, a palavra, ela aparece constantemente no livro. Então é um livro de 500 páginas e é um livro de orientação mesmo, né, com o linguajar da época. Por exemplo, físico é com pH, tendências físicas físicas com pH, então, né, anomalias penianas, feminismo, anomalias testiculares, anomalias funcionais, anomalias da ereção, a anafrodisia sexual. É um livro delicioso de se ler, porque a gente se diverte. Então, de 1908 a 2020, a gente se diverte, porque a gente percebe que tem gente que quer ressuscitar, que deseja ressuscitar essa ideia, ou essas ideias, ou que defendem ainda defendem que a homossexualidade é uma doença, que deve ser curada, que os homossexuais são pecadores, etc, etc, etc. Né? Por que eu leio? Justamente para que eu saiba
o que falavam lá em 1908, o que se falava em 1950, o que se falava em 1970 e que se fala agora, e que a gente está assistindo, infelizmente, um retrocesso, mas nós estamos avançando. Ao mesmo tempo que a gente assiste um discurso de retrocesso, a gente percebe, através desse discurso, através dessas forças negativas, o quanto nós avançamos, o quanto nós crescemos em relação a essa libertação da sexualidade. Está aí uma obra rara, né? É muito rara, não se encontra tão facilmente. As anomalias sexuais aparentes, com 2 P's, e ocultas, com 2 C's. Valeu!